Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundo Mateum. Gloria a tibi, Domine. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: quando virdes no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel, quem ler entenda. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e o que se achar no terraço não desça para ir buscar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte para tomar a sua túnica. Ai, porém, das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Rogai, pois, que a vossa fuga não seja nem no inverno, nem em dia de sábado. Porque haverá grande aflição, qual nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, serão abreviados esses dias. Então, se alguém vos disser: aqui está Cristo, ou Ele está ali, não lhes deis crédito. Porque se levantarão falsos cristos e profetas, e farão tão grandes prodígios e milagres, que se possível for, até os eleitos seriam enganados. Vede que já vô-lo predisse. Se, pois, vos disserem: ei-lo está no deserto, não saiais. Ei-lo aqui no interior da casa, não lhes deis crédito. Porque como o raio parte do oriente e é visível até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde quer que esteja o corpo, aí se ajuntarão as águias. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as forças do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com grande poder e glória. E enviará seus anjos com forte clamor de trombetas, e reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Da figueira aprendei, pois, uma comparação. Quando os seus ramos já estão tenros e as folhas brotam, sabeis que já está próximo o verão. Assim também, quando virdes estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Laus tibi, Christe. Para sentar-se. Meus caríssimos irmãos, hoje então celebramos o último domingo do ano litúrgico, do tempo perano, depois de Pentecostes. Próximo domingo já será um novo ano, tendo em vista um novo tempo do Advento, em preparação para o Santo Natal. Nós começamos e centramos a nossa contagem litúrgica dos anos, né, o ano eclesiástico, o ano civil, diferentemente do ano civil, com Nosso Senhor. Nosso Senhor é o centro. E, portanto, nós preparamos todo o ano com a vinda de Jesus. Tudo começa, nossa história começa com a vinda de Nosso Senhor, não é? Nosso Senhor é o nosso Salvador, é o centro da nossa história. É o nosso centro também, deve ser o nosso centro pessoal. E, portanto, tudo deve gravitar em torno de Nosso Senhor, nosso Salvador. Ele é a razão da nossa existência e para Ele nós caminhamos. Nós só existimos por conta dEle. Nós existimos para amá-lo, para servi-lo, para adorá-lo.
e para ser felizes para sempre, não só aqui embaixo, mas sermos felizes para sempre no céu. E ao nos aproximarmos do desfecho, do final deste ano litúrgico, a Igreja Nossa Mãe coloca mais uma vez um discurso escatológico, ou seja, uma palavra sobre o fim, as últimas coisas. O capítulo 24 de São Mateus, que é o evangelho que nós acabamos de ouvir, nós temos ali esse discurso de Nosso Senhor em que Ele predisse a destruição de Jerusalém e também alguns sinais do fim do mundo. Os sinais que precederão a sua segunda vinda, a vinda definitiva de Cristo, a parousia, como nós dizemos. É interessante que o tom do discurso de Jesus é um tom um pouco apocalíptico, né? De cataclismas, as forças do céu serão abaladas, o sol e a lua perderão a sua claridade, as estrelas cairão. Então, tudo isso é um tom bastante apocalíptico. E é interessante que nós não podemos ler essa passagem, ouvir e meditá-la apenas no sentido literal, mas temos que aprender o sentido, tirar dessa palavra o sentido místico, o sentido espiritual, ou seja, a lição que Nosso Senhor quer nos dar através dessa passagem. Porque nós podemos ler a Sagrada Escritura e entendê-la no sentido literal, ao pé da letra, ou no sentido espiritual. São os vários sentidos, as várias maneiras de nós interpretarmos e entendermos a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. O Apocalipse, por exemplo, e o livro do profeta Daniel estão repletos de imagens. Se a gente for ler no sentido literal, a gente não vai entender, porque é um sentido bastante enigmático. Jesus mesmo, ao falar, usava de certos enigmas. Por exemplo, usava de parábolas para contar histórias, ao contar histórias, para nos dar algumas lições, principalmente lições espirituais ou morais. Então, muito bem. Nosso Senhor então sai do templo, o contexto do capítulo 24 é esse. Nosso Senhor sai do templo com os apóstolos e ao avistar aquela construção imensa, Ele diz para os apóstolos, não ficará pedra sobre pedra. E então Ele se dirige ao Monte das Oliveiras, se assenta ali e começa a ensinar. E os discípulos perguntam-lhe, quando vai acontecer isso? Quando será o sinal da vinda do Filho do Homem, né? E Jesus disse, olha, quando virdes a desolação da abominação, ou a abominação da desolação, descrita pelo profeta Daniel, então, quem ler entenda, quem estiver no telhado não desça para pegar alguma coisa na sua casa. Quem estiver no campo não volte à cidade, ou seja, fujam. O que Nosso Senhor está falando nessa primeira passagem, nessa primeira parte do evangelho que acabamos de ouvir, é sobre a destruição de Jerusalém, que aconteceria cerca de 40 anos depois da morte de Jesus. Nosso Senhor morreu por volta do ano 33, e lá pelo ano 70, as tropas romanas foram à Palestina, cercaram a cidade de Jerusalém e fizeram uma verdadeira carnificina. O historiador Flávio Joséfo, na sua história, ele que era mais ou menos contemporâneo dessa época, descreve a destruição de Jerusalém. E ele conta que cerca de 1.100.000 pessoas, 1.100.000 judeus foram mortos nesse sitiamento das tropas do exército romano, chefiadas lá, pelo imperador romano. E é interessante que Nosso Senhor então predisse isso aqui, e os cristãos da época, se lembrando dessa passagem, se lembrando disso, eles viram a abominação da desolação, ou seja, eles viram que a estátua, do imperador romano tinha sido colocada no templo, ou a estátua equestre do imperador Adriano, lá no Santo dos Santos, e aquilo na concepção judaica, de fato, era uma abominação, porque o imperador romano era tido como um pequeno deus, como um semideus. E colocaram, Pôncio Pilatos colocou lá a imagem do imperador no templo, profanando assim o templo, cumprindo-se, portanto, essa profecia do profeta Daniel e
chancelada, confirmada por Jesus, quando ele disse: quando virdes a abominação da desolação, ou seja, a profanação do templo, do lugar sagrado. Os cristãos se lembraram dessa passagem, lá os primeiros discípulos de Jesus, os cristãos que ainda viviam, e eles fugiram para além do Jordão, escapando assim do cerco do Império Romano, das tropas do exército romano. Os judeus que não escutaram Jesus, muitos deles que estavam lá pelas festas judaicas, para adorar a Deus no templo, como sabemos, todos os judeus iam pelo menos 3 vezes ao templo de Jerusalém para adorar a Deus lá. Jerusalém estava cheia, quando chegou então as tropas do exército romano, e ali cercaram a cidade. E a carnificina, a morte, o sofrimento foi tão grande, que o Flávio Josefo, o historiador, descreve na sua história, que até mesmo as mães comiam a carne dos seus próprios filhos, por não terem o que comer. Foi uma carnificina mesmo, um genocídio, né, que aconteceu. E tudo isso foi descrito por Jesus, né. Agora, depois é interessante que Nosso Senhor fala não só da destruição de Jerusalém, mas ele também dá alguns sinais do fim do mundo, né. E ele fala, depois nessa passagem, dos sinais que precederão a vinda de Nosso Senhor, as guerras, não é? Esses cataclismas, o firmamento as forças do céu serão abaladas, né? E não necessariamente a gente deve interpretar isso ao pé da letra, como se as estrelas caíssem de fato, né? Existe um padre da igreja que interpreta essa passagem dizendo: o sol obscurecerá, negará a sua luz, quer dizer, a verdade será de tal maneira rechaçada, será de tal maneira criticada e combatida, que o sol da verdade vai ficar escondido, né? As estrelas, quer dizer, as pessoas que que deveriam apontar o caminho correto, elas cairão, né? As pessoas não terão mais referências de pessoas boas. Mais ou menos nós vivemos em tempos assim, né? Em que de fato as pessoas perdem o rumo do que é verdadeiro, do que é certo, da moralidade, o valor dos princípios, né? Principalmente o que é certo é combatido, o que é errado é louvado, né? Nós vemos, por exemplo, os valores da família, da vida, são desconstruídos, né? Se começam a colocar em xeque. Esses dias eu estava vendo um vídeo de um médico famoso aqui no Brasil, inclusive uma rede de televisão aí famosa sempre coloca ele como referência, né? E ele, se dizendo ateu, ele disse assim: nós ateus temos que sairmos do armário, porque essa história, eu sou muito mais defendo muito mais uma maneira natural de ser, do que essa história de contos de carochinha, de criação de Adão e Eva e etc, né? Como pode uma pessoa que tem tanto conceito e tanto nome na sociedade, e seguida por tantos, até por cristãos, né? Vamos dizer assim, que tem uma grande influência, se dizer ateu e desconstruir os valores, como os valores da família, os valores da vida, né? E isso todo mundo assiste de parado, sem fazer nada, né? Então, é o sol que nega a sua luz, no sentido, a verdade que é combatida, né? Que nós não temos mais clareza do que é certo, do que é errado. Então, vivemos num tempo assim. O que temos que fazer? Temos que nos lembrar de erguermos a nossa cabeça. O Evangelho do domingo que vem é exatamente uma certa continuação dessa passagem, em que Nosso Senhor diz: olha, quando vocês virem tudo isso, erguei a vossa cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Nós temos que nos lembrar que nós cristãos estamos aqui de passagem, e enquanto somos de fato verdadeiros cristãos, somos combatidos, seremos combatidos. As tentações, a perseguição do mundo, né? As calúnias, os desentendimentos, né? Sempre foi assim. Um bom cristão, como Cristo, sempre foi objeto de combate, né? Porque a luz atrapalha as trevas, o bem incomoda os maus, incomoda, né? E nós precisamos não perder a fé, não perder a confiança em nosso Senhor,
no final das contas, nosso Senhor já é vitorioso e dará a vitória àqueles que perseverarem até o fim, né? Então vamos pedir a Nosso Senhor nessa Santa Missa que nós não tenhamos medo, que nós redobremos a nossa confiança diante das tribulações, das provações da vida, porque a figura deste mundo passa, diz São Paulo, não é? E aquele que perseverar até o fim, como disse Jesus, este será salvo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.